Olá, meu nome é Juliana Kesley de Souza Rocha e o meu grupo é composto por mim, Sara Vendramini, Maísa e Giane. Nós vamos falar sobre o artigo que revisa o uso da irrigação ultrassônica passiva no tratamento de canais radiculares. Essa técnica ela utiliza um pequeno instrumento metálico oscilante como uma lima que promove ali, o movimento acústico do irrigante dentro do canal, removendo com eficiência os detritos, dentinários e etc. A irrigação ultrassônica passiva ela é considerada mais eficaz do que a irrigação tradicional com seringa ou a irrigação sônica, especialmente na limpeza de áreas anatômicas difíceis, como os istmos e deltas apicais. E o hipoclorito de sódio ele é o irrigante mais utilizado devido às suas propriedades antimicrobianas e a capacidade dele de dissolver tecido orgânico. Mas, no entanto, o mecanismo exato da cavitação e do fluxo acústico da irrigação ultrassônica passiva ainda não está totalmente compreendido. E por fim, para finalizar essa introdução, o estudo desse artigo, ele destaca que a irrigação ultrassônica passiva do canal radicular pode ser uma ferramenta valiosa na endodontia, completando a instrumentação mecânica e melhorando a limpeza do canal. Mas ele também aponta a necessidade de mais pesquisas para esclarecer os aspectos físicos e clínicos envolvidos. A pesquisa foi feita na base Medline desde 1965, com foco na irrigação ultrassônica passiva. Foram incluídos os estudos observacionais que analisaram o fluxo acústico, a cavitação e o deslocamento de instrumentos, além de 3 artigos de revisão. Dos 74 artigos que foram identificados, 20 desses artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de pesquisa e um por ter a metodologia insuficiente. Também foi constatada uma inconsistência na terminologia usada na literatura que pode ter impactado a interpretação dos resultados. Variáveis como os parâmetros técnicos, que são as frequências e a intensidade, e as condições laboratoriais, que foram o estado dos dentes que estavam armazenados. Isso pode ter influenciado os resultados, mas os seus efeitos ainda estão incertos. Os resultados da revisão são divididos em 2 partes. A primeira parte descreve o mecanismo da PUI e a segunda parte os efeitos da PUI. O primeiro ponto que devemos nos atentar é a frequência e a intensidade. A frequência e a intensidade desempenham um papel na transmissão de energia da lima oscilante ultrassônica para o irrigante. A frequência mais alta gera uma velocidade de fluxo mais alta do irrigante. Isso, por sua vez, resulta em um fluxo acústico mais potente. A transmissão acústica ou micro-streaming acústico é definido como um streaming que ocorre perto de pequenos obstáculos colocados dentro de um campo sonoro, perto de pequenas fontes sonoras. Vários artigos confirmaram que um micro-streaming acústico ocorre durante o PUI. A cavitação no contexto mecânico de fluidos pode ser descrita como a formação impulsiva de cavidades em um líquido. A cavitação acústica pode ser definida como a criação de novas bolhas, ou a expansão ou contração ou a distorção de bolhas pré-existentes, os chamados núcleos, em um líquido. 2 tipos de cavitação podem ocorrer durante a PUI, dos canais radiculares, a cavitação estável e a cavitação transitória. A cavitação estável pode ser definida como a pulsação linear de copos cheios de gás em um campo de rotação de baixa amplitude. Já a cavitação transitória ocorre quando bolhas de vapor sofrem pulsações altamente energéticas. Os efeitos de uso do PUI, o PUI versus irrigação por seringa. O PUI com a hipoclorito de sódio remove significativamente mais camadas de esfregaço ou bactérias da camada de esfregaço artificial, tecido pulpar ou resíduo de dentina do canal radicular do que a água. Para a remoção de bactérias, o PUI tem que ser concentrado na remoção de bactérias plaquetônicas por meio do efeito de lavagem. A remoção da camada de esfregaço do PUI pode melhorar significativamente a remoção da camada de esfregaço. O PUI em canais curvos tem melhor resultado quando a lima é pré-dobrada. A limpeza da PUI dos istmos tem uma alta eficácia, deixando mais limpo em comparação com a irrigação por seringa. A irrigação sônica é diferente da irrigação ultrassônica, porque opera em uma frequência mais baixa. Os parâmetros do PUI. A quantidade da lima e diâmetro do canal radicular tem a conclusão que, dentro de certos limites, quanto maior a quantidade, mais resíduos de dentina podem ser removidos. A aplicação de irrigante durante a PUI tem 2 métodos de lavagem. Pode ser usado durante a PUI, uma lavagem contínua de irrigante da peça de mão ultrassônica, ou um método de lavagem intermitente usado durante a administração de seringa. O tempo de irrigação ali não é claro. Um estudo alegou que no momento da remoção da camada de esfregaço após 5 minutos de PUI, em oposição a 3 minutos. O PUI com um fio liso é tão eficaz quanto uma lima de corte normal na remoção de resíduos de dentina durante a PUI. Parece preferível usar um fio liso durante a PUI porque ele não corta intencionalmente a parede do canal radicular.
Sobre a discussão desse artigo, sabemos que a microcorrente acústica e a captação ajudam na eficácia da técnica, mas ainda não entendemos totalmente como esses mecanismos funcionam. Um dos maiores desafios é posicionar o instrumento ultrassônico no centro do canal e manter o movimento ideal. Qualquer pequeno bloqueio no canal pode atrapalhar a eficácia. Para resolver isso, alguns estudos sugerem usar frequências mais altas, que aumentaria a força do fluxo do líquido e diminuiria o impacto dessas alterações. Outro ponto importante é o irrigante usado. A água é menos eficaz do que o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio forma bolhas mais estáveis e em maior número, o que ajuda a transmitir melhor a energia do ultrassom para o líquido e melhorar os resultados. Mesmo a solução salina, que não mata bactérias, teve melhores resultados com instrumentação ultrassônica passiva do que a irrigação com seringa. A eficácia da instrumentação ultrassônica passiva em canais curvos ainda é discutida. Nos estudos, os canais tinham curvas moderadas e o instrumento foi pré-moldado, o que facilitou o movimento. Foi visto que em alguns casos a captação que cria bolhas muito ativas pode acontecer mesmo em canais curvos, ajudando na limpeza. A instrumentação ultrassônica passiva é mais eficaz do que a irrigação com seringa e é uma ferramenta importante para limpar os canais radiculares, mas ainda precisamos de mais estudos para entender melhor como a técnica funciona e para resolver os problemas como a posição do instrumento e a escolha do melhor irrigante. Por isso, ela é promissora, mas tem espaço para melhoria. Chegamos ao final da nossa revisão desse artigo e agradecemos muito para quem ficou aqui e viu toda essa trajetória com a gente de ver mais sobre esse assunto da endodontia. Agradecemos também a nossa professora, que foi a responsável por nos dar a oportunidade de fazer essa revisão, que é a professora Estela, do curso de endodontia da Universidade Católica de Brasília. Agradecemos muito a ela e a vocês por terem nos dado essa atenção.